Oi, gente. Depois de um sufoco aqui conseguimos. Hoje eu vou começar com a pele assim meio laranja de peeling, né? Não dá pra ver, eu acho. Não? Eu acho que tá tudo certo. Eu acho que dá, mas tudo bem, eu acho que vão aguentar. A minha tá natural, não tem nada. Nem botox, né? Nem botox pra variar, né? Eu de naturalérrima não tenho nada. E a gente tá com o nosso vinhozinho aqui, ó, Latitude 33, super bom. Tudo bem, gente? Oi, Márcio. Oi, Alex. Oi, Rodrigo. Oi, Camila. Tudo bem, gente? Vamos falar um pouquinho sobre uma casa JR, nossa. a gente chama de JR, mas bastante gente comenta dela quando a gente coloca as coisas. Como ela tá sendo finalizada agora, a parte de interiores, a gente resolveu, então, vamos falar um pouquinho sobre ela, como que foi o andamento do projeto, do início até o final, para vocês terem uma noção. Hoje é legal acompanhar quem assim quer construir e quer saber como é que são os processos, processo de criação até chegar na parte de acabamento, e também para quem quer reformar, para quem está fazendo interiores. No finalzinho a gente vai dar umas dicas de cortina, então quem queria de cortinas vai ter uma breve... Um pouquinho sobre cortina, só um pouquinho, pra você breve dar uma assunto. live inteira. E lembrando que hoje a gente está sem os nossos universitários, estamos sozinhas Começaram hoje. as aulas, né? Oi, amor. Começaram as aulas e a gente tá sem os nossos universitários, mas tudo bem. Vai lá. Oi, Gustavo, tudo bem? Então eu vou virar um pouquinho lá para mostrar para vocês a nossa casa JR, essa casa. Acho que há 2 anos a gente verificou que a gente começou o projeto, né? Faz exatos 2 anos. Oi, Joana. E até agora, então, ela está sendo finalizada, ainda não concluiu. Então, quem quer começar a construir, depende muito, né, de vários processos, do clima, de quem vai construir, dos acabamentos, mas pode calcular em torno de 2 anos. Começou o projeto, né, quanto antes terminar, melhor, mas em torno de 2 anos. E é uma casa de 300 metros quadrados, né? Isso aí. Então, eu vou virar aqui de novo. Ó, a gente tem um terreno basicamente considerado pequeno, mas nem tanto de frente, 15 metros de frente por 26 de profundidade. Ele é plano, o norte está nessa fachada aqui, lateral esquerda. O confrontante do fundo é mais alto, tem uma construção mais alta que faz um pouco de sombra. Quase um andar, né? Quase um andar. E ela teve que ser 2 pavimentos devido ao programa de necessidades. Então, basicamente, a gente tem aqui uma planta baixa localizada nesse terreno, então tem 15 por 26. Ela foi recuada 4 metros na frente, que é o mínimo necessário, né? Menos do que isso não é possível. 1,5 metro onde tem janelas, aqui também tem 1,5 metro. Então, basicamente, a gente teria esse programa de necessidades. Uma garagem para 2 carros, que já tivesse algum depósito ali junto. Um espaço de armazenamento ali. Que dessa forma a gente consegue diminuir um pouquinho a área, porque já aproveita um espaço da garagem, faz um depósito, em vez de criar toda uma área para ele. Então, ajuda na questão de área, quando a gente não pode né, ter Aí a tanto sala de espaço. estar, a sala de jantar e a cozinha deveriam ser integradas, porém a gente tem um cuidado que é não deixar a cozinha totalmente exposta. Depois a gente vai tentar mostrar isso um pouco melhor na planta, para que você entre na casa e não de cara já veja fogão, louça suja, etc. Então é super legal e todo mundo pede cozinha integrada, mas nem todo mundo lembra que tem esse problema que tem que ser cuidado, né? A gente não pode simplesmente escancarar a cozinha e deixar mostrando panela, bagunça. Sempre vai ter bagunça, né, gente? É vida que acontece nessa casa, que a gente tomou, deixou lá na pia, né? Faz parte. Então a Oi, gente Magali. integra ela, mas ela sempre fica um pouquinho escondida. Ou Isso pelo aí. menos a gente tenta esconder a parte da pia, essa parte mais bagunçada. E no térreo ele ainda gostaria de uma churrasqueira, mas ele queria que fosse separada, porque eventualmente ele recebe os amigos dele e a mulher dele fica na casa com as atividades normais dela, né? E ele recebe só os meninos. Ah, falando isso, eu tô com a camiseta da Arquitetura Show aqui, linda, ó, amei. E então tem um espaço que pode ser um pouco isolado da casa, até o acesso eventualmente pode ser feito separado. Oi, Maiara, sem Próxima casa da Maiara aí, que a gente vai falar. É verdade. Sem precisar incomodar o dia a dia da casa. Aí no piso superior eles queriam uma suíte com closet,
2 quartos, eles têm uma filha só, mas eles queriam mais um quarto. Ele também tem uma filha, né, que não mora junto, mas às vezes vem. Que tá às vezes com ele. E um banheiro que atenderia esses 2 quartos, não precisaria ser suíte, né? Então, basicamente, o programa de necessidades era isso. Um depósito também no térreo, né? Lavabo, lavanderia, com certeza também seria ali no térreo. Quanto que foi a área mesmo no final? 316 metros quadrados. Deixa eu passar aqui pra frente. 316 metros quadrados, piso térreo e piso superior. Deixa eu só voltar a falar sobre isso. Porque a gente sempre tem, assim, uma questão com o cliente, né? Quando ele vem a primeira vez aqui, ele dá uma noção pra gente. Eu queria uma casa de 250. Porque, assim, ninguém quer gastar muito. A gente já pensa, uma casa de 250 pra limpar, né? Então, assim, o cliente sempre chega com uma área... E na realidade é sempre um pouquinho a mais do que aquilo, até porque a gente considera paredes, tudo que está coberto é uma varanda, considera como área. Então, assim, a questão da área é bem importante a gente ter noção. Oi, Toplin. Então, ter uma noção de quanto tem essa casa, daí você vai ver a planta, olha as necessidades, você vai dizer, as necessidades são parecidas com a minha. Então, é importante para quem vai construir ter uma noção da área que quer a sua casa. Então, essa casa tem em torno de 316 metros, se eu não me engano, foi o que eu olhei, tá? Então, assim, a gente inicia, claro, primeiro conversando com o cliente, entendendo essas necessidades. Isso é o programa de necessidades. Normalmente, ele chega com uma área que ele tem uma intenção que nem sempre corresponde àquilo que ele deseja. 99% das vezes, ele quer mais do que ele quer construir, né? Eu quero... 3 quartos com suíte, com não sei o que, mas eu quero em 200 metros quadrados, né? Isso é normal. Isso é padrão. Todo mundo padrão. Faz parte, todo mundo vem que é uma área e na hora de construir é outra. E é importante não se assustar com a área também, dizer, nossa, uma casa de 300 e pouco não é tão grande assim para os dias de hoje. E como a gente depois vai mobiliando, tem a parte de marcenaria. Oi, Roberta, vou mostrar a tua casa. Só um pouquinho. Como tem parte de marcenaria, tem clientes que sempre falam depois, meu Deus, é mais fácil de limpar do que a outra casa que eu muito morava, pequena. Que era menor. Claro, né, gente, se a gente pensar num quarto ou num quarto que mal tem circulação ao redor, como é que você limpa embaixo com um rodo, né? Então, se tem um espaço um pouco maior, é mais fácil de limpar, apesar de as pessoas acharem que o que é maior sempre é mais difícil, mas não necessariamente. Ok. Isso. Então, a primeira etapa é entender o que o cliente quer, que é um programa de necessidades, e tentar entender a área, que a gente sempre tenta mostrar projetos antigos da gente, que às vezes não tem nada a ver com o que ele quer, mas para que a gente parta de uma área específica, né? É importante saber também que cada um tem suas necessidades. De repente, alguém vai ver a planta e vai dizer, isso aqui eu não faria. É particular, cada um tem as suas necessidades dentro de casa, cada um vive de um jeito, então assim, tem coisas que às vezes para alguns vão ser um absurdo e para outro vai ser, isso é óbvio, para mim é perfeito. E a gente como arquiteto tem que ter sempre essa percepção, né? Essa sensibilidade de entender o que é importante para cada um, né? E isso varia muito, né? Varia muito o que é importante para cada um. Oi, Adriana. E então deixa a gente mostrar aqui, como a gente começa a pensar no projeto. Então, a gente tem um terreno, basicamente esse terreno, ele tem, então, 15 por 26, e a primeira coisa que a gente vai olhar, vou pegar uma caneta aqui, a primeira coisa que a gente vai olhar é isso aqui, aonde é o norte? Porque eu quero saber onde o sol nasce, onde o sol morre, onde é que é o sul. Então, nesse caso, o sul é do lado de cá, o norte é nesse... Para lembrar, quem não sabe, né? O sul a gente não tem sol, viu? Não chega sol nessa fachada ali. Aqui então, não tem sol. Pelo tamanho do terreno e as necessidades, a gente teve que ocupar a divisa. Então, a gente preferiu ocupar a divisa do lado do sul, que a gente não tem sol. Então, ela não é uma fachada, né? Entre aspas, tão importante. E focamos o máximo de ambiente ali, as flechinhas, né? Pro norte, leste e norte, onde a gente tem o solzinho da manhã e o sol da tarde. Na verdade, não é o sol onde morre, né? O sol da tarde, às vezes a pessoa entende que é onde ele morre, né? Não. O sol durante a tarde. É o sol, assim, das 10 às 2 da tarde, né? Isso. No inverno, porque no verão a gente não tem sol aqui. E isso acabou nos dando uma primeira ideia de uma planta em L, né? Então, eu teria um L. Uma área de serviço aqui mais no centro, porque a gente já logo imaginou chegar com os carros aqui. Então, garagem, lavanderia e cozinha, a gente define como área de serviço. Uma área social, porque ela estaria privilegiada de sol,
né? Tanto leste como norte, e ainda assim teria essa relação direta com a rua. E mais ao fundo ficou a área de festas, e todos esses espaços se comunicam num pátio, né? Um jardim interno. Então todos esses ambientes têm visual para esse jardim. A mesma coisa a planta do piso superior, então a gente imaginou um quadrado inicial, onde todos os quartos deveriam pegar o sol do leste. Aqui só vou virar pra gente o importante entender que tem algumas particularidades. Quando a gente fala aqui em Tuporanga e pensar o sol da manhã nos quartos, porque uma coisa que a Bárbara sempre fala, a gente precisa de sol no inverno, né? É no inverno que a gente tem que analisar o sol. Então, assim, se a gente vira os quartos nossos aqui pro leste, eventualmente a gente tem quarto pro leste, né? A gente tem que projetar muitas vezes quarto pro leste. Mas que hora sai o sol no inverno quando eu realmente preciso de sol aqui no inverno? 11h30, 11 horas, 10h30, né? Daí o sol já, se é pro leste, o sol já não tá mais chegando praticamente no quarto. não pega no quarto, não pega mais no quarto, né? Então aqui pra Ituporanga, a gente pensa, Ituporanga, Rio do Sul, todas essas cidades aqui do Alto Vale, muita neblina que de tem manhã. neblina até 10h30, 11 horas, o quarto pro norte é melhor, porque ele vai ser atendido por sol das 10 às 2, 3 da tarde, o que é muito bom nesses dias frios, tá? No verão, isso não vai acontecer, né? No verão, o sol tá mais alto. O sol passa mais em cima e não entra sol nesses quartos. Daí a gente tem uma platibanda, né? Tem umas coberturas. Exatamente. Que vão proteger do sol. E no inverno o sol tá baixinho, então ele chega e entra na nossa janela. Então, pra gente ter os quartos pro norte é muito bom. Essa planta, essa cidade aqui, Alberto Leal, ele já não tem tanto, assim como Vidal Ramos também não tem. Então a gente tem que entender a particularidade dessas cidades aqui no entorno para pensar a melhor opção para cada um. Então, para eles, ter esses quartos todos virados pro sol da manhã, funciona super bem. E isso é importante também quando tem algumas pessoas que contratam profissionais de outra região, moram aqui na nossa região, vamos dizer, do Alto Vale, né? E contratam um arquiteto lá do Mato Grosso, lá do Nordeste. Curitiba, a gente já acompanhou. Curitiba, cuidem quando contratem profissionais de fora para passar o máximo de informação possível sobre o nosso clima, porque o clima de lá é diferente. Lá provavelmente não vai ser pro norte, né? Lá vai ser pro leste. Todo o litoral é leste, enfim, todas as recomendações normais são leste. E para nós não, então a nossa região é muito particular. Então cuidem quando contratam profissionais de fora, porque eles não têm noção da nossa realidade aqui, só que de aqui realmente. Então aqui, ó, a gente tem a planta baixa do térreo, mais ou menos só pra gente entender fluxo. Então aqui, ó, tem o acesso dos carros, é uma possibilidade de entrada na casa, e a porta principal, né? Se eu chegar pelo carro, ou eu posso entrar por um corredor lateral e chegar na lavanderia, ou eu posso acessar diretamente aqui da garagem e chego nessa área de cozinha sem precisar acessar pela lavanderia. Chego em casa com compras, né? Já chego na cozinha. É muito chato quando tem que entrar na lavanderia para daí chegar em casa, né? Lavanderia é uma área mais bagunçada, né? Aqui, claro que pode, mas tem essa possibilidade de chegar direto, o que é muito melhor, né? E aí, além disso, a gente tem essa entrada aqui que é o acesso social. Então, aqui tem toda a parte de estar e jantar. E aqui atrás está a churrasqueira. Eventualmente as pessoas podem acessar aqui pela lateral da casa e chegar lá direto. Então, se ele tiver algum amigo que quer acessar direto sem passar pela casa, né, pelo dia a dia da casa, pode passar. Aqui tem uma portinha que pode isolar aquele espaço se quiser isolar. Já no piso superior, então, subindo a escada, eu tenho uma circulação, onde eu dou para um quarto, que essa lateral toda aqui é o quarto do casal, e os 2 quartos das crianças, dos filhos, que é atendido por esse banheiro. Então, basicamente, eu tenho um fluxo que se divide em 3, chegando nos quartos. E aí, só vamos olhar um pouquinho melhor a planta baixa, então, do térreo. Então, a gente tem um hall, esse espaço aqui fora deve ser coberto, né? Eventualmente, a visita chega aqui e ela precisa esperar alguém abrir a porta e tal. Então, isso aqui é muito bom que seja coberto. Aí, tem todo o estar aqui. Aqui até um ambiente que algumas fotos ontem a gente postou, onde tem um aparador, né, um espelho, então mais a ideia do hall de entrada. E mostra a questão da pessoa estar entrando ali, né, e não enxergar a cozinha, ó. Sim, olha a parede a pessoa que bloqueia. chega aqui e não enxerga a cozinha, ó. Apesar de estar tudo cozinha, junto. Tipo, a mãe tá na Cozinhando. cozinhando, enxerga o filho que tá lá na sala. Enxerga tudo. Mas quem chega não dá de cara com a cozinha. E outra que eu acho muito legal dessa planta foi os visuais pra trás, né, pra parte interna. Então, assim, uma coisa que eu gosto particular
é ter uma área interna para você. Você pode abrir a janela, você não tem medo, que a gente tem muito cliente, né, que tem medo assim, que alguém possa estar olhando ou se sente sem privacidade. Invadido. Então, assim, como a gente trabalha com aberturas bem grandes para receber sol, luz, ventilação, então o que acontece? A gente tenta manter essas aberturas por uma área interna, onde pega sol, pega vento, tem tudo isso, mas é um jardim interno, é uma piscina, né? Onde você tem toda a privacidade sem precisar de cortinas, isso né? Aí. Então, isso que eles aconteceu dentro aqui, de ó. Vão abrir o janelão, né? Eles têm todo o visual. Um super jardim. Sem que ninguém esteja enxergando eles. Aqui a gente tem a churrasqueira, um depósito e um lavabo privativo. Uma possibilidade de fechar aqui, que no final, por enquanto, o cliente até não chegou a fechar. Né? Um lavabo que atende mais essa parte social. Aqui, ó, a garagem tem um espaço de armazenamento. Então, aqui normalmente a gente sugere fazer um guarda-roupão, uma ideia nesse sentido, com portas de correr, onde pode ter escadinha, máquina de cortar grama, aspirador, coisas que ocupam mais espaço, né? Sem precisar estar num quartinho, um segundo depósito, fica tudo organizado nesse espaço aqui. Em cima a gente já falou, né? Aqui tem uma coisa que eu acho bem legal só de falar. Na circulação, primeiro que a nossa circulações quase sempre a gente gosta de trabalhar com 1,5 m. Nesse caso, essa aqui tem 1,5 m. A gente gosta muito de fazer isso aqui, ó. Na circulação, ter o que a gente chama de rouparia. Então, é um armário que ninguém percebe que é armário, porque ele vai no painel integrado ao espaço, ou vai ser espelhado. Quem tem pouco espaço hoje no armário, que guarda cobertor, travesseiro dentro do armário, vai entender como isso é bom. Porque vai tudo ali dentro, travesseiro, cobertor, lençol, tudo ali. Não precisa botar dentro do quarto. Então, às vezes, o close não precisa ser tão grande, porque tá ali dentro da rouparia, as outras necessidades. De novo que eu vou mostrar o outro espaço de armazenamento. Como aqui é o quarto das crianças, a gente acabou programando no fundinho do corredor também um armário, que as portas também são espelhadas e que, na verdade, a intenção inicial é guardar os brinquedos e tudo mais, né? São 2 espaços de armazenamento pequeno, né? Sim. Que em área é muito pouco, porque não chega a ser um ambiente, mas que muitas vezes acaba organizando a vida e não deixando a casa toda bagunçada. E né? dos brinquedos, quem é mãe sabe, né? Sabe. Que a gente tem muito brinquedo no final. Ainda mais criança que não estraga, a gente vai, né? Não vai jogar fora ou vai dar quando não usar mais. Mas senão um espacinho para guardar brinquedo é bem bom, porque ele não precisa guardar tudo dentro do quarto. Se guarda tudo dentro do quarto, não tem espaço pro armário. Oi, Kate! Daqui a pouco temos que começar a tua, né? Então lá, vira lá só pra gente... Aqui mostrar uma foto na etapa da obra, quando a gente estava, então, que tava parte do gesso, ainda não tinha aberturas, mas só pra ver, olha a integração, lá tá a parte da escada que a gente viu, jantar, o estar, e aqui fora a gente tirou foto da varanda. Aqui não tá aparecendo, gente, mas a gente gosta de programar uma varanda, que a gente de varanda estar. Por quê? Se ela for... Em cima até tem uma varanda bem estreitinha, que ela é funcional, a gente chama de psicológica, né? A gente tem 2 varandas. A psicológica, que é aquela para poder ter a porta, abrir, esgaçar e ter o contato com o exterior. A varanda é bem pequenininha, mas você pelo menos pode ter porta no quarto, que ventila melhor. E do que só uma janelinha alta. Isso, muito melhor, o visual fica mais bonito. Oi, MP, matei. E tava demorando. E a varanda de estar, que é aquela que você pode colocar realmente, ambientar, pode botar móveis de varanda, fazer um estar, poltroninha, ou então uma mesa com cadeira, porque às vezes a varanda fica assim, que não serve para nada, né? Nem para nada como aquela que a gente chamou de funcional e nem para ambientar. Então, o legal de uma varanda é realmente poder ambientar, e ela é um espaço de transição, porque ela não é rua e ela não é dentro de casa. Ela é extremamente importante no nosso clima, a gente que não sabe usar, né? A gente quer ocupar tudo. Não, e uma coisa que tem que pensar também, que às vezes as pessoas se preocupam muito, que é normal, 90%, 99% com a área. Né? Ai, a área da minha casa, ai, mas varanda conta a área, né? Conta. Só que o custo que você vai ter para fazer uma área dentro de casa e o custo que você vai ter para fazer uma varanda é totalmente diferente. Então, quem tá construindo, que tá na parte bruta da obra ainda, concreto ali, né? Rebocando, não botou ainda acabamento, sabe o quanto é barato essa primeira etapa. E assim, uma varanda não tem um custo tão grande. Então, se projetar ela um pouquinho maior, que você consiga botar uma mesa, que você consiga botar um sofazinho,
Faz muito isso legal. que vale a pena, porque Muito senão legal. fica só uma coberturinha. E assim, ó, um final de semana, um cafezinho de manhã. Um café na varanda, a gente tem cliente que faz que adora. Muito legal, gente, muito legal. E as pessoas às vezes têm uma tara pela varanda, já querem ir logo fechando, incorporando dentro de casa. Deixa aberto. Mas deixa aberto, vivencia essa coisa da varanda, aproveita ela. Mas é claro, ambienta ela. Se ela for muito pequenininha que não serve uma mesa, não adianta. De fato, não adianta. Ela tem que ser um pouquinho maior, né? Pra poder Aqui ambientar. tem a foto de dentro de casa, ó, em cima da escada que a gente tirou quando tava montando. No patamar. Dá pra enxergar lá fora, olha, a abertura. Aqui não e parece, a parte mas da varanda. cabe muito bem aqui uma mesa, E um isso estar. tudo é coberto. Toda aquela área de piso ali, ó, é coberta. E aqui tá o jantar e a cozinha fica pra lá meio escondidinha. Tá mais uma foto. Aqui dá a varanda pra dentro, onde a gente enxerga a escada, né? E o estar visto exatamente da varanda pra dentro. A gente ainda não tem fotos assim, né? A areazinha de dentro não vai ser feito piscina já, a gente não sabe também se vai ser feito ou não, mas aqui já tá a parte do jardim, o muro que lá atrás que é mais alto, que a gente comentou que o nível do terreno de trás é mais alto, mas a arandela já faz um efeito. Esse muro aí ficou quase com verdinho. 4 metros, mas então o paisagismo e a iluminação acabaram quebrando um pouco isso e coisa de humanizando um pouquinho mais essa escala. Mas esse é o visual da sala, a gente enxerga tudo. Da sala pra cozinha, né? Ó, aqui tá a cozinha, o jantar e a gente tirou a foto da sala. Então, se a gente enxerga a cozinha, mas não enxerga a bagunça. Aqui é uma fotinha de projeto. De projeto. Tá muito pequenininha pra ver, né? Isso aí. Deixa eu só voltar aqui pra nós. Seria já as cortinas, né? Então, assim, ó, a gente tem basicamente uma casa de 310 metros quadrados. Optou-se pelas janelas esquadrias em preto. E assim, ó, por que foi alumínio, tá? Porque a gente teria a opção do alumínio e do PVC. O PVC encareceria uns 40% se o valor. fosse preto. Se fosse em preto, tá? Se for branco não chega a mudar tanto o valor. Mas preto muda bastante, tá? Oi, Aline. E assim, a questão do preto, lógico, dá uma estética mais contemporânea, é bastante interessante, bastante bonito, mas realmente acaba encarecendo um pouco, né? Um pouco bastante se for no PVC em preto, mas o alumínio pode ser uma opção quando a gente gosta de preto e não quer gastar tanto, que já gasta bastante, né? E apesar de elas não serem tão eficientes quanto o PVC nas questões térmicas e acústicas, certo? Sim. Mas ela já tem uma condição bastante interessante para esses dois quesitos. Eu sou obrigada a dar tchau pro Carlos, porque ele tá lá no Não Rio vi. de Janeiro, possivelmente. Eu Mesmo? trabalhava com ele, um engenheiro muito legal, meu amigão. Sério, que legal. Muito legal. Bacana. Saudade, viu? Hoje tu tava falando ainda da época que você trabalhava, acho que ela ficou emocionada. Muito legal. Então, assim, a gente tem um custo aqui, pelo menos na região, né? Porque a gente fala com o Brasil inteiro, de uns 40% a mais se a gente trabalhar com PVC, tá? No preto, no branco. Então é bom lembrar, só falando da planta ali, quando a gente faz a planta, não se assustem com a área, porque não é nada absurdo ter uma casa de 300 metros quadrados. Se tá dentro daquelas necessidades que a gente mostrou, se você quer 3 quartos, close, banheiro, se quer áreas integradas e quer uma área de festa também, metros, no 300, no né? mínimo. Não adianta querer... Milagre. A gente ainda não tá dando conta. Agora, claro, eu não tenho condições financeiras, preciso que seja uma casa de tanto, vai se enxugar o máximo possível, né? A gente tem que abrir mão de algumas coisas, uma mesa menor, um sofá menor. Então, tem possibilidade? Tem, mas daí a gente tem que abrir mão. Um closet menor, um banheiro menor e tudo menor. Abrir mão de algumas coisas. Exatamente. Entender o que realmente... Ajustar isso, né? O que se pode gastar com o que dá pra fazer. Porque realmente não tem como fazer milagre, né? É isso. E falando então dos acabamentos. Isso, eu ia falar do piso e do piso de cima. O piso superior, ele foi todo trabalhado, essa casa, no piso em madeira, mas é uma madeira estruturada, então é a camadinha de cima que é madeira, mas a camadinha de cima é madeira de verdade, né? Realmente é um custo mais alto, mas o resultado estético é fantástico. E pra sempre, né? Muito. Tem um custo alto agora, mas inicial, ele se você dividir pelo tanto de tempo que ele vai durar, como a gente já falou aqui, no final ele não fica tão caro. É verdade. Né? É verdade. E parte de baixo foi todo em porcelanato, né? É um porcelanato que todo mundo pergunta, é da Porto Belo Shop, é o Cars
Portland, se eu não me engano, tá? Acetinado. Ele é acetinado. Ele realmente é lindo, o resultado é lindo. A gente já usou, acho que em 3 ou 4 obras e todo mundo fala da facilidade na limpeza. Porque é só para completar uma coisa que todo mundo, que a gente sempre fala aqui, a gente só vai saber se o piso é bom quando a gente estiver lá limpando. Antes disso a gente não sabe. Ele pode ser lindo, ele pode ser tudo, mas se ele é bom, você só vai saber na hora de limpar. E esse assim, a gente vai, instala, depois pergunta para cliente, realmente é aquilo que eu falei, realmente é bom para limpar, e ele é lindo, né? Ele dá um resultado super bonito, dá vontade de andar descalço, assim, porque realmente ele... Tô me coçando. E a área externa é o mesmo, né? A área externa é o mesmo, só isso é legal, que, a varanda. Só ele é uma textura externa, então para se chover, XT que eles chamam, né? Se chover ele não é tão escorregadio, mas ele tem a mesma cor, o mesmo tamanho, então dá uma padronizada. A gente também não trabalhou desnível de fora para dentro, só tem o trilho que divide, que não tem como não ter, né, gente? Um monte de gente não gosta de trilho, mas não existe, né? Tem que ter o trilho para correr, mas então tem essa integração de fora com dentro que é super legal. E a gente usou praticamente os 2 pisos aí, né? Foi o piso de dentro de casa, o piso da varanda que é igual, o piso da garagem que é igual, só mudou o tom. E o piso de cima madeirado, que é em toda a área íntima. Então, basicamente foi isso, né? Não teve mais pisos, né? Nos banheiros, né? Cada banheiro foi trabalhado um outro revestimento. Na parte de calçada na frente também foi um outro revestimento. Na calçada foi outro, verdade. A calçada foi outro, mais escuro, né? Mais adequado para a rua. Oi, Bruna. E gesso em todos os ambientes, inclusive nas varandas, tá, gente? Muita gente tem essa dúvida, pode. É só colocar o produto que é um Galvite e uma tinta. Fala do Galvite. Isso muita gente pergunta, tem medo de colocar gesso na área externa. Não precisa. Se tiver uma pintura certa, que o pintor fez certinho, botou impermeabilizante depois de pintar, de fazer o gesso. Daí que ele começa a passar massa e lixa, não tem problema. Ele tá impermeabilizado, né? E claro, se o gesso estiver totalmente aqui exposto à chuva, mas não é isso. Se tiver umidade, né? Se tiver umidade, mas até dentro de casa. Daí até dentro de casa não vai funcionar. Ou no box, né? Se você ficar 4 meses sem limpar o teto do box, vai tá mofo, mas se tiver... Vai dar pra limpar. Não, vai dar pra limpar. Vai tá mofo igual fosse laje pintada. A mesma coisa. Então assim, box pode ter, gente. Varanda pode ter, né? O que não pode é ficar uma infiltração lá 1 mês chovendo e pingando. Se chover uma vez, também a possibilidade disso dar problema é muito remota, né? Então, foi usado gesso em todos os ambientes, basicamente, né? A gente tem também as portas em laca branca, né? Que foi também, já chega pronto, é uma das últimas coisas que chega na obra, assim como o rodapé. O rodapé acho que foi Santa Luzia, né? E também foi uma das últimas coisas. Primeiro instala-se os móveis sob medida e depois os rodapés, porque não faz sentido gastar com a casa inteira se depois atrás dos móveis não vai ser necessário utilizar, né? Então eu acho que basicamente dessa casa o que a gente queria falar é isso. Parte de interiores que a gente vai na loja, acompanha, né? As lojas fazem a entrega. E daí quando a gente foi ali, que foi essa semana, foi pra fazer a parte de decoração. Monta aqui, monta lá, vai decorando tudo, e daí vai conversando com o cliente, tá lá acompanhando, a Roberta tava lá com a gente, né? Acompanhando se tá ok, gostei, não gostei. Não gostou, a gente já troca, já tira. Fica um tempão fazendo isso. Mas o resultado no final é bem legal. Se vocês verem os nossos projetos, não tem muita decoração. Não adianta ter muita coisa, porque você só vai ter lugar para limpar, né? Não pode ter cara de loja. Não pode ter né? cara de loja. Tem que ter a sua espaço. cara. Não, e claro que você vai entrar numa casa sem nada, tem que ter alguma decoração. Mas tem que ter espaço para você inserir as suas memórias, né? As suas vivências, as suas viagens, as suas fotos de família. Porque encher tudo e deixar aquilo com cara de loja não faz sentido nenhum, né? A casa tem que ter a tua cara, a tua identidade. E depois você vai morar na casa e vai sentir algumas necessidades, né? Sim. Como a gente falou. Sim. Espera entrar também, porque daí você vai sentir falta de alguma coisa ali, achar que aquilo ali tá demais. Então, assim, vai fazendo com calma. Também não pensa que, vou entrar, Roberta? né? Vamos ver, Roberta, depois tu fala que tá faltando. Vai faltar Vou entrar em casa e, daí eu não quero ver mais nada, né? Porque a gente daí já não aguenta mais obra, não aguenta mais gastar, cansada, né? Mas não, às vezes entra dentro de casa
E assim, espera um pouquinho, vê o que tá faltando, o que Deixa eu só falar ali com a Roberta, ela falou, ficou a nossa cara, é verdade. Eu acho, Roberta, que a gente foi tentando entender mesmo a cara do cliente, principalmente da Roberta, porque ela sempre se manifestava muito, isso eu gosto, eu não gosto. Eu não gosto tanto de brilho, a gente já caminhou tudo para isso, porque a gente também ama esse estilo que a gente trabalhou. Então, acho que entender o cliente, ter essa sensibilidade para entender o que vai fazer bem para ele no dia a dia, né? Não sou eu, não é a Bárbara que vai morar lá, são os dois que vão morar lá, né? Então entender essas peculiaridades do casal, né? Quase sempre é um casal que está envolvido nesse processo. Eu acho que é o segredo para o resultado ser legal, né? O importante do cliente acompanhar, né? Muito importante. Sempre tu tava nas lojas, a Roberta tava lá junto comigo, a Roberta ali firme, inclusive com a Paola de 1 ano circulando por todos os lugares. A Bianca, ela foi super companheira, né, Roberta? Que não chorava nada, ficou horas na loja, não chorava nada. Uma querida. Então, assim, e ali a gente trabalhou todos os processos até o final, né? Isso é muito legal, viu? Muito legal. Pra nós é melhor, porque a gente já começa de um processo conceitual, vamos dizer, entendendo o cliente, partindo a fachada dentro, tudo, desde o início. Então, começar um projeto e fazer ele até o final é a melhor coisa que tem pra nós. E eu vou dizer que eu acho que pro cliente também. Eu acho também. Né? Só o cliente pode dizer isso. Mas para nós, o resultado é sempre melhor do que quando a gente tem que parar no metade, ou de repente outro profissional começa na metade, que pode, né? Totalmente. Pode começar, claro. pode acontecer, né? É normal isso, mas quando você pega um profissional, começa a arquitetônica e vai até o final. É melhor pra todo mundo. A Mayara ali partiu mandar as ideias. Isso aí, a gente tem um grupinho, né, Mayara? Manda as ideias, vai mandando que a gente adora. A gente sempre indica o Pinterest, a gente tem um grupinho do escritório com cliente. Rodrigo aí, ó, entrou os universitários aí que não estão aqui hoje, mas tudo bem, tem aula e aula é boa. Espero que não esteja na hora da aula. E mas é a professora Marina, ela é show, espetáculo essa professora. Mas tudo bem. Vamos agilizar, né? Vamos, pra não ficar muito longo. Mas só pra concluir, assim, se alguém quiser alguma coisa a mais, alguma dúvida e quiser mandar um direct sobre essa casa, a gente pode responder bem tranquilo, tá? Mas basicamente a gente acompanhou todos os processos e foi um prazer imenso pra gente poder fazer isso, porque realmente o resultado a gente sabe que fica melhor. Às vezes o cliente nem sabe o que, porque os dois trabalharam com a gente até o final, então eles não sabem o que é não trabalhar, né? Mas foi super legal porque eles confiaram muito na gente do início ao fim e tem que ser uma relação de confiança mesmo, não existe outra possibilidade, né? Nesse período que se tá trabalhando, é um casamento com o profissional, gente, né? É uma coisa muito íntima, né? Mas ok, vamos partir pra outra, a gente vai falar só um pouquinho. Cortina, bem rapidinho, pra quem perguntou sobre cortina, que queria que a gente falasse hoje, nós vamos falar da cortina. Alex. A gente vai falar um pouquinho de cortina, só porque a cortina perdeu quase, né? Ficou ali 50, um pouquinho a mais. E depois alguém mandou directs e falou fala assim... da cortina. Fala da cortina, mas peraí, tem 2 perguntinhas aqui, ó. Deixa eu ver, o que é isso aqui? Não é pergunta. Não é perguntinha, não. Eu transmitir ao vivo. Cancela. Ok, deixa eu falar um pouquinho de cortina. Obrigada, Alex. A gente pode começar perguntando qual que é a função, né? Ok. Vou voltar aqui primeiro. Qual que é a função? Vamos lá, é um quarto. Qual que é a função? Eu quero bloquear a luz. É uma função. Não, eu tenho persiana motorizada, eu não preciso bloquear a luz. Então, outra função. Então, são 2 situações, mesmo ambiente, que a gente pode trabalhar com cortinas diferentes. Verdade. Né? Então eu quero bloquear, eu quero, na verdade, só dar uma leveza. Tem gente que gosta de volume, camadas, sobreposição, tecidos encorpados, né? Mas basicamente a gente tem 2 funções na cortina, que é uma estética de revestir e a outra que é ou uma privacidade ou um bloqueio do sol, né? São as 2 principais funções do que a gente tem. Quer passar lá? Virei. Vou virar aqui. Opa, não deu, só um pouquinho. Oi, Diego, queridão. Então, ok. E eu botei essa imagem ali dessas pessoas com casaco pra gente entender que a cortina realmente é uma questão de proteção, além do sol, que é muito óbvio da gente pensar, mas do frio também, principalmente quando a gente não tem janelas tão eficientes, que é o caso da maioria das pessoas que não tem PVC, né, etc. Então, quando a gente trabalha com mais camadas na janela, realmente tem uma função de proteção, né, de bloqueio do sol. Então, primeiro a gente tem que entender isso. É que tu quis comparar assim, né, tá frio, a gente põe um casacão, tá? Mais um casaco, uma blusinha
blusinha térmica com uma blusinha de lã, com um casaquinho, com mais um casacão. Vai criando volumes. Como é que é? Efeito cebola, né? Depois vai descascando. E na janela, se a gente tem um clima mais frio, a gente não tem uma janela eficiente, realmente isso é uma questão de necessidade, né? Falou dos palácios, né? Na Europa, que lá é um clima mais frio, então a gente de repente vai ver lá os tecidos de veludo, de repente vamos lá para Urubici, ver esses tecidos mais pesados, porque né? precisa realmente um bloqueio do sol. A nossa região é uma região fria, mas na nossa opinião a gente não chega a tanto, não né? chega tanto. A gente já gosta de materiais mais fluidos. Porque a gente sempre pensa no externo também. Como a gente cria projetos, grandes aberturas, a gente pensa nos visuais que a pessoa vai ter de dentro. Então a gente entende que não tem muita função chegar lá e você fecha, enche de tecido. Vamos chegar lá. Deixa eu mostrar isso. Então aqui, ó, eu acho que eu gosto de falar sobre moda porque às vezes fica mais fácil de entender, né? Se a gente tem um clima frio, é natural que a gente pense em tecidos mais pesados, em volumes, em mais sobreposição, em chales, etc. Se a gente tem um clima mais gostoso, mais ameno, mais fresco, é natural que a gente pense em um tecido mais fluido, mais, enfim, que passe mais o vento, né? Que seja uma coisa mais leve mesmo, né? Eu acho que é muito a questão da leveza que tá em jogo quando a gente fala em cortina em tecidos fluidos, né? Então, assim, o legal dos tecidos fluidos, que normalmente é algo que a gente orienta, é que ele permite passar brisa, mas permite com que você enxergue o externo, né? Então porque ele é um tecido leve, transparente, tem uma transparência. Mas quem tá fora não te enxerga, né? Mas tu consegue enxergar o espaço externo. Eu acho que essa é a grande sacada. Pelo menos, né? Dependendo os vultos, mas muitos tecidos existe essa possibilidade de a gente enxergar fora. Então, assim, de repente a gente projeta, vai lá, uma casa cheia de vidro como essa que a gente projetou, e o tecido ele tem uma transparência realmente, né? Tu consegue ver, entrever, né? Ver por entre, né? Ter um visualzinho lá de fora. Agora mas peraí, se a gente colocasse um tecido extremamente fechado que bloqueasse, não faria sentido com a arquitetura, né? Sim. Tu enche de vidro. Por isso que eu digo, a gente se pensa conectar, em tudo isso, vai lá e fecha, né? Verdade. Então, assim, a gente integra com a natureza, vai lá e bloqueia. E no que a gente mostrou ali, foi muitas fotos de baixo da parte de estar que dava para esse jardim. Então, alguém até perguntou, vocês não usaram forro? Né? Por que vocês não usaram forro? O blackout, né? Quem gosta de ir pra sala, ficar no escurinho, é uma opção, né? Nessa situação que a gente teve ali, não precisou disso. Então, não precisa, não coloca, né? Só se você quiser muito, quero ficar bem escuro. Daí você coloca o forro, né? Que tu falou que a gente pode usar o mesmo tecido. O tecido leve que você usou aqui, você usa outro por trás, igual. Porque a gente enxerga de fora pra dentro também. Então, às vezes você coloca aquele blackout. É que o que tu tá falando é o seguinte, em vez de botar um forro... Isso. Que é um tecido normalmente com menos qualidade, mais feio, com cara de forro mesmo, né? A gente branco, às vezes, né? A gente pede para repetir o mesmo tecido atrás. Então, escolher o tecido que você quer. Escolhe o mesmo como forro, se for necessário, porque ele só vai ser necessário. Isso aí, né, Magali? Transparência, leveza e menos volume. Isso aí. Porque ele só vai ser necessário se tiver muito sol e você quiser bloquear esse sol na cortina, porque o sol direto na cortina, o que vai acontecer? Vai cozinhar o tecido, né? Ele vai estragar. Então, assim, a gente repete o mesmo tecido como forro. Primeiro, porque as pessoas que estão fora estão vendo o forro. E segundo, porque é muito mais bonito e o custo é quase o mesmo, né? Porque a pessoa que tá costurando o forro Baratex ou o tecido legal do mesmo jeito. Vai ser a mesma mão de obra. E importante, então, pensar o que eu vejo dentro de casa, mas também o que eu vejo de fora, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. É isso aí. Ou, eu vou precisar de um forro, então cuida com o forro que você vai escolher. Escolhe um forro bom, pensando que as pessoas vão estar fora. Mas os forros são sempre feios. Repete o tecido da frente. O tecido que escolheu na frente repete para trás. Só que aí, normalmente, o que acontece, né, Magali? A Magali vai saber falar até melhor que eu. A gente não usa tanta altura. Então, não fica tão encorpado. Ele vai ficar com menos tecido atrás. Você quer dizer menos tecido, menos né? tecido o da frente atrás. vai poder ter mais tecido e o forro de trás não precisa tanto. Porque ele está cumprindo uma função de quebrar o sol, de não estragar a tua cortina principal.
pessoal, é essa a função do forro, tá? E as pessoas, só voltar lá um pouquinho, as pessoas que gostam de tecidos encorpados, ou de muita sobreposição, ou de chales, de repente, uma possibilidade, em vez de usar o chale com tecido muito encorpado, muito aveludado, eu não sei que tem muito a ver com o estilo da tua casa, mais clássico, é lógico que isso remete a uma situação mais clássica, né? Mas uma opção de trabalhar com esses chales, até a Magali já fez isso pra mim, nós duas chegamos nessa conclusão, ela também concorda comigo. Eu acho que sim, né, Magali? É trabalhar com o mesmo tecido na frente. A gente tem uma foto, depois a gente pode tentar postar outra hora. A gente quer fazer uma live só de cortina, tá, gente? A gente só tá dando uma pinceladinha aqui hoje porque algumas pessoas pediram. Então, de repente, a possibilidade de quando usar sobreposição e quer usar um chale ou alguma coisa só lateral, usa o mesmo tecido, pode ser uma boa solução para chegar no meio termo, né? Para não ser tão clássico e para ficar um pouco mais leve, tá? E também quem gosta, quem não gosta, é feio, gosta. É o estilo. Não tem nada a né? ver. É só pensa assim, ó. Só para pensar o seguinte. Os tecidos aveludados e mais pesados e mais encorpados são casacos, né? Então, de repente, se o clima da tua casa for um clima mais verão, mais solto, mais descolado, talvez esse tecido é como se você tivesse com o casaco num dia de muito calor, entendeu a relação? É isso, mas tem erro. O que a Magali colocou ali é só assim, pra quem botou? tem muito medo de privacidade, tem alguém me olhando, eu quero fechar totalmente, não quero que ninguém me veja, daí seria ideal o forro, porque esse duplo pode não dar total. conta de... Entendi, Magali. Pode não dar conta de bloquear, e quem tem muito estresse e neuro com privacidade, e às vezes não é neuro, às vezes precisa mesmo, porque tá exposto numa situação tá realmente. ali, é o close, vai trocar uma roupa, e Casa não quer da cada vez Serra, fechar a tá janela. sempre com a gente, beijo. E aí, só pra dar uma pincelada, mas vai lá nas barras. Eu fiz uma coisa meio bagunçada aqui, tá, gente? O blackout. O blackout. Qual a função do blackout? É escurecer, né? Então, não lembro, alguém me perguntou ontem sobre por que a gente não utilizou blackout naquela sala que a gente postou até essa semana, né? Porque realmente não havia necessidade. Não tem necessidade. Não é escurecer. A ideia, primeiro, que não é ficar escuro night, né? E eu não tenho uma incidência de sol tão violenta para ser necessário esse blackout. A função do blackout é escurecer, então normalmente ele vai para os quartos, tá? Mas o que é o ponto negativo? Vamos postar assim, alguma coisa das fotos, tá? Depois a gente vai ter que ir lá fazer fotos, tá, gente? A gente foi trabalhar e foi difícil, né? Não terminou. Não deu tempo. Mas ok, o ponto negativo do blackout é que ele encorpa muito atrás da cortina. Né? Então ele acaba deixando a cortina da frente bonita, ela perde aquele peso, aquela queda. Então o blackout ele encorpa, ele deixa ela gorda, é como se fosse uma anágua, tá? Uma saia com anágua, uma saia bem caída sem anágua. Eu prefiro sem anágua, bem caída, né? E então esse é o contra do blackout. E aí tem um monte de blackout que a gente vai lá falar com a Magali. Magali, nós vamos fazer daí, tá? Nós vamos fazer, quem sabe, a live daí, mostrando os tecidos e tudo mais. Tem que tudo quanto é tecido de blackout também, né? que já melhora, não tem mais aqueles plásticos, ou tem tecido. Outro dia ela mostrou um tecido que é fácil, que a gente coloca na máquina e lava. Eu acho que isso também é importante. É verdade, tem não que ficar pensar dependendo nisso. de lavanderia, né? Verdade. Que a gente põe na máquina e lava. Então tem um monte de coisas por trás. Então, ela tá muito instalando pessoal. pra mim lá no hotel, a gente pode mostrar aí bem direitinho, mas a gente quer fazer daí, tá, Magali? E a questão assim, se você tiver um home de verdade, só home, que você só vai ver filme lá, ou se for um projetor que realmente Daí precisa, tem que ser escuro. Daí tem que ser, tá? Então, realmente não é uma opção super legal, não. Por isso que a gente gosta de trabalhar as janelas dos quartos com a veneziana embutida, que não vai dispensar o blackout, né? Como a gente vai falar de persiana também agora, uma coisa que a gente já fez falando persiana e blackout, né? Vamos juntar os dois. Fibra Era natural, Magali, já falo. num quarto, para não ter que usar o blackout tecido, a gente fez, era uma janela, não era porta-janela, né? A gente fez a persiana de blackout e trabalhou o tecido bem leve por fora. Então deu, né? Que quarto foi esse? Foi o da Marlene. Ah, tá. Então legal. assim, o blackout da persiana, que era fino, fica encostadinho, fez o efeito do blackout, e o tecido fez o efeito do tecido leve, como a gente gosta. Então ela levantava, parecia que nem tinha blackout, e ficava o tecido leve, transparente. Então as persianas são muito boas como blackout, quando é possível, é muito legal, mas é mais caro que o blackout normal, tá, gente? Falando de valores, persiana é um pouquinho mais caro, mas faz um efeito bem legal, né? Jéssica também, né, Magali? Foi um blackout por trás, só e o tecido pela frente. Nessa casa
que a gente falou de hoje também o close foi, porque o close tá integrado, não tem porta, então o close também foi a Magali Finestra que fez. Na sala e também foi tá lembrando tudo que a gente não lembra, tá lembrando ali. Ô, Magali, hein? Coisa boa. A persiana do close foi uma janelinha, então a persiana foi blackout para não interferir na luz do quarto. Isso aí. Porque no quarto foi feito persiana motorizada, então também foi só o tecido por cima. Bem leve, né? Falando em motorizada, é super legal, tá, gente? Mas isso vai pra uma outra live, senão a gente vai, né? Ela dá durabilidade. Quem quer motorizada na persiana, na cortina mas deixa pra outra live. Legal. Só quero falar o seguinte, que em bancada, se tiver uma bancadinha ou se tiver uma cozinha, não bota cortina de tecido. Não. A dica, não bota persiana, tá, gente? Nem cortina não. Lavabo. Cozinha, lavanderia e bancada. Tem uma bancada de estudo, tem uma bancada de cozinha. Não, persiana, tá? Cortina fica faz muito volume, não fica bom. Fica muito esquisito. E tem persiana super lavável, passa a esponjinha de lavar a louça e resolve. E outra coisa, muitas persianas você consegue olhar pra fora e quem está fora não consegue te enxergar. Então, isso é legal também, legal. Né? Que se faz o efeito ali, depende tem vários tipos, né? Daí a gente tem que ir lá na Magali e falar mesmo. Mas vai ser lá. Deixa pra lá. Que fazem sobreposição, que é bem legal isso, que você bloqueia e ao mesmo tempo você enxerga o outro lado. Sim, né? sim. E um detalhe rápido também, que a Magali só falou ali, cuidado com os tecidos naturais. Sim, tecido natural é vivo, gente. Então, o que acontece com o tecido natural? É lindo. Trabalha. De viver. Mas o que acontece? Pode ser que de manhã ele esteja arrastando, né? Pode ser que à tarde ele esteja faltando, tá? Mas é lindo. Quem tiver coragem, dependendo se é linho, pode encolher, né? É bom não lavar em casa, né? Aí você vai estar dependendo de alguém pra lavar, de alguém pra recolocar. Mas assim, eu vou falar pra vocês, é vida. Quem tem dinheiro e tempo, de repente era uma. Mas assim, ó, tem tantos tecidos parecidos que tu olha, tu fica em dúvida, meu Deus, isso é linho ou é o quê? Verdade. Então você pode ter um tecido melhor, assim, que não é natural, que não é fibra natural, joga na máquina, pendura pendura molhado, tá? Isso a gente vai pedir pra Magali explicar isso pra gente, mas centrifugou lá na máquina, uma centrifugação leve de tecidos delicados, pendura e deixa pendurado já no local, nada de secar, passar nada, né? Esses tecidos que são legais. Então, possivelmente, não seria tão indicado os tecidos naturais, apesar de lindos, tá? Fica aqui a nossa... Ali a Casa da Serra perguntou se dá pra colocar a persiana na cozinha, na lavanderia, no quadro da janela, né? Vai depender do tipo de persiana que tu escolher, porque tem persiana que, vamos dizer, a estruturinha é maior do que ela. Então tem que escolher bem certinho como que é o tipo da persiana. Se dá pra pôr no quadro da janela. É que, por exemplo, talvez esse blackout, painel, fica uma frestinha, mas tem umas que não ficam. Entendi. Então tem que... Sem ter cortineiro dá, com certeza. Tem opções ótimas. Fala lá com a Magali, depois eu te passo o telefone, me chama que eu passo, que ela é ótima. Né? A Magali lava também, ela já tá ali, ó, bem isso, nós falamos, é verdade, com certeza. Meu Deus, Ju, saudade, meu amor, lembrei de ti essa semana. Gente, o que eu lembrei também é da cortina. Só mais pouquinhas dicas de cortina, porque a gente vai falar mais sobre isso mesmo. Outro dia, vai ser uma live só de cortina. Chão, teto, gente. Não inventa de fazer cortina curta. Varão. Ou que não saia lá do teto. Sabe a pantacur e sabe uma pantalona? Consegue pensar nessas duas situações? Como que tu falou primeiro? Se eu sou a pantacur. A pantacur é essa que eu tô hoje. Tá. Se eu não gosto de andar de salto, se eu sou muito baixinha e eu boto uma pantacur, eu vou parecer o quê? Mais baixinha, né? Sim. Se eu não sou tão baixinha, eu boto uma pantalona, quer dizer, a cortina chegando no chão. O que eu vou parecer? Mais alta. Né? Então, assim, o certo e o errado tem a ver com essa intenção. Se tu tem a intenção de fazer o teu pé direito da tua sala parecer mais alto... Eu tenho um pé direito duplo na minha casa e tá parecendo muito alto. Eu quero dar uma quebrada. Dá a sensação de que não seja tão alto. O que eu faço? Faz uma barra bem alta. Faz uma barra bem alta. E se eu tenho um pé direito baixinho e eu quero que a cortina me dê a sensação que que o pé direito é mais alto. Aí você não vai trabalhar com a barra alta. Eu acho lindo sem barra. Eu também acho lindo sem barra. Nós duas amamos sem barra, mas isso é papo pra outra live. Mas a gente faz com barra também. Mas o que é importante é entender que não tem um certo ou errado, tem a ver com uma intenção.
Se o teu pé direito é muito baixo e você não quer fazer com que ele pareça tão baixo, não faz a barra muito alta, porque vai criar uma linha horizontal e vai cortar esse espaço pelo meio. Então, não faz a barra tão alta, que vai dar essa sensação. Já se o pé direito for muito alto, você quiser fazer com que ele não pareça tão alto, taca ali uma barra alta daí, entendeu? Então, assim, não tem assim, eu gosto dessa barra, tem que ver o que é melhor pra ti. Ah, eu adoro Pantacur, mas eu sou baixinha, eu não gosto de salto alto, eu vou ficar feia. A Bárbara é mais alta que eu e ela gosta de andar salto... É mentira, ela gosta de andar só salto baixo. Mas vamos supor que ela gosta de salto alto, né? E meu Deus, se eu botar uma pantalona e salto alto... Ela fica gigante, entendeu? Então tem a ver com uma relação da tua intenção, do que tu queres para aquele espaço. E não só com feio e bonito. Carlinhos, eu falei de vocês dois essa semana, tá? Beijo, querido. Tá, o cortineiro. Quando dá, já pensa em obra. Tem a janela ali que vai cortina, já reboca o teto, prevê um cortineiro ali. Porque o tecido, a cortina vindo desde o teto é muito mais bonito. De novo, porque dá essa sensação de alugar e simplifica, né, gente? Não fica aparecendo metal, não fica aparecendo detalhe. Quer dizer, ela sai lá de cima limpona, super bonita, né? Agora, assim, não fiz esqueci do cortineiro. Hoje tem alguns varões, né? Que daí fica bem coladinho no teto. Chama a Magali. Chama a Magali que ela resolve. Mas assim, que dá essa sensação como se fosse cortineiro. Então, tem solução. Só tenta evitar os varões, né? Que ficam aparecendo, aqueles cromadão super aparecendo. É ruim que daí tem as argolas, né? Daí... Argola esquece, gente. Tem coisa bem mais bonita. Eu acho que o preço, não sei, né, Magali? Mas o preço, acho que o preço é a mesma coisa, né? Não resolve muito, não. Então, assim, pensa em cortineiro a hora que tá fazendo em obra, tá? Mas se não tiver, tem algumas boas soluções que não são aquela coisa assim, normal. Tentar prever o cortineiro na cortina e, quando possível, na persiana também, que é melhor, né? A cortina, se você não vai botar forro, muita coisa assim, você pode deixar o cortineiro com 15 centímetros e a persiana com 10. Já a Magali já consegue trabalhar lá com o que ela precisa. Então, assim... medidas de cortineiro, mais ou menos, isso já ajudam. Se você for botar muito tecido, daí você já tem que sobreposição, ó, eu quero forro, daí eu quero um blackout, eu quero um forro, daí eu quero uma cortina, daí eu quero um chale. Opa, 15 não vai dar. Isso. Tem que saber o que quer. E às vezes, e normalmente a gente reboca o teto, então quando não dá, o cortineiro é feito com gesso. O que não é o ideal. Não tem problema, não é o ideal, mas não tem problema. É só avisar o gesseiro, ele dá uma reforçada ali, mas não tem problema, viu? Dá pra fazer. Porque às vezes a pessoa fica preocupada, eu tenho o vigote, vai pegar no isopor, mas não tem problema, a gente faz uma vida inteira, já reboca, coloca ali. Olha, não lembro de alguém me ligar e dizer, minha cortina caiu. Lembra de alguém? Não tô lembrada. Minha cortina caiu, então, até hoje ninguém ligou. Melhor perguntar pra Magali. Magali. Pra ela. É pra nós, ninguém avisou. Mas assim, dá pra trabalhar então tranquilo na laje, reboca. Não tenho como, não reboquei o teto, agora já tá no gesso. Faz no gesso, só avisa o gesseiro. Eu ia dizer, avisa o gesseiro porque ele reforça, ele chumba melhor, ele deixa esse gesso bem mais forte pra não ter problema. E a hora que a pessoa for instalar a cortina, ela também vai colocar uma bucha especial, melhor, e vai se preocupar um pouquinho. E aí tudo bem, vai dar tudo certo. Tá. Vou fazer um resumo da live de hoje, então eu gosto de fazer um resuminho assim. Vai. É tudo muito pessoal. Tá né? bom. Então assim, cada um é diferente do outro. A tua casa é diferente da dela. Então, assim, às vezes... A minha necessidade, o meu gosto, a minha vivência, minhas referências são diferentes da tua. Isso. Assim, já teve pessoas que falaram, aquela casa lá que vocês fizeram, eu não teria feito assim. Você não teria feito assim, mas o cliente, se fizesse, teria feito de novo, porque assim, são particularidades, né? Casa de 2 andares, casa de 1 andar, eu quero mais terreno, não quero mais terreno, porque eu não quero me incomodar com jardim. Então, só para entender que tudo é muito pessoal. Quando você visita a casa do outro, tenta não julgar, né? Eu acho que isso vale, né? Tenta não julgar, porque se tá daquele jeito, é porque... é a forma dele viver, né? Não é a gente que vive naquilo. Então, assim, vamos julgar menos, porque, assim, a casa tem que ser pra gente. Verdade. Né? Isso é tudo. Né? Isso é pra tudo. gente. A casa é pra gente, gente. Isso é muito bom saber. Não faz nada pensando em ninguém, não. Entende o que vai te fazer melhor, o que vai facilitar a tua vida. Pensa no que vai facilitar a tua vida. Outro dia a gente tava vendo um detalhe de jardim
E alguém falou assim, não quero muito trabalho. Eu disse, realmente, não tem que ter muito trabalho com o que não precisa. A gente precisa de tempo para viver, gente, né? A gente precisa de tempo para fazer coisas que não importam. Ficar sem fazer nada, por exemplo, é muito bom. Eu costumo acordar mais cedo para não poder não fazer nada. Tipo, entre as 6 e 7 da manhã, eu adoro não fazer nada. Então, eu gosto de acordar mais cedo para isso. Então, acho que a gente podendo evitar, a gente é muito parceira nisso, assim. Quando o cliente fala assim, eu não quero trabalho. Então, espera aí, vamos escolher alguma coisa que dê menos trabalho, né? Porque eu acho que o cliente acaba entendendo muito esse nosso lado também, né? Acho que é por isso que no final acaba contratando também, né? Verdade. Porque a gente também entende muito esse lado pessoal. E os nossos clientes também não são muito assim, eu quero isso porque eu vou receber tal coisa. Não, adoramos a filosofia de você. Valeu, Francis. Mas é isso mesmo, né? De tudo. A gente pode falar de um piso que eu vou escolher, de um sofá que eu vou escolher. É você que vai deitar nele todo dia. Eu quero um sofá retrátil. Legal, se tiver um pezinho. Mas, meu Deus, eu deito no sofá, meu filho, todo mundo deita pra gente ver TV. Eu acho horrível, tá, gente? Eu acho horrível, mas, por exemplo, ela com o marido dela não vive sem. Não vive sem. A gente vive na sala, vê TV na sala, não tem TV no quarto. Eu preciso do sofá retrátil. Ela não tem TV no quarto. Não quero. Ela não quer, entendeu? Ela não quer, eu quero. Entendeu? Cada um tem as suas particularidades. Pra mim, quarto é pra dormir. Pra ti não, né? O teu quarto, tu deita lá, quer ver um filme. Trabalho, faz tudo no quarto. Então, pessoal. Faça o que faz bem pra você, pra sua família. E não pensa nos outros, não. Se alguém vir falar... E você... É um exercício pra gente também, né? Não julgar o outro. Então é isso. Acho que a nossa live e fala tudo o que você realmente sente pro seu arquiteto. Entendeu? É muito importante. Acho que a arquitetura é muito relacionada com sentimento. É saber realmente como você se sente em tal jeito, de tal maneira, em tal lugar, etc e tal. Tanto então, que a gente tem psicologia dentro da arquitetura, né? A gente aprende sobre psicologia. Verdade. E meu cunhado é psicólogo, então a gente escuta todo final de semana. Quem precisar telefone eu passo, tá, gente? Quem precisar telefone eu passo. Então a gente escuta todo final de semana alguma coisinha, a gente aprende também. E assim, só pra terminar, faça bolinho de chuva em dia de chuva e em dia de sol, né? Pra terminar isso, tá? Vive essa casa, aproveita ela, o que estragar, leva de boa, né? A gente já falou na outra live, mas a gente sempre fala isso aqui, né? Entende que as coisas, assim, terminou a casa, ela começou a estragar, entendeu? É isso, então lida com isso e faz bolinho, faça chuva, faça sol, tá bom? Nós vamos continuar com o nosso vinho aqui, gente. Beijo, tá? Até semana que vem.